No fim, restam histórias. E foi por caminhos aparentemente descoordenados que o nosso entrevistado de hoje construiu a sua trajetória, que hoje você vai poder conhecer. E de sucesso, o Viva Entrevista o escritor Rui Câmara. Pois é, a vida seguia estável, bem-sucedida, mas Rui Câmara não estava satisfeito, queria ser escritor. Foi quando decidiu largar tudo para escrever. E sua dedicação foi muito bem sucedida. Seu livro Cantos de Outono foi indicado ao prêmio literário mais importante do Brasil, o Jabuti, em 2004. Pois é, Rui, mas antes, né, de chegar ao livro, foi um período assim de encontro com você mesmo, né? Você ficou recluso, inclusive. Como é que foi esse período? Camila, eu queria só te pedir permissão, Lógico. por dever de ofício, agradecer aos meus patrocinadores do meu próximo romance, O Alfarrabista, que deve sair agora em 2011, provavelmente pela editora Record, na pessoa do Dr. José Luiz Antônio, o Zenon, a Vera Gélio, essas pessoas da Eletrobras que me apoiaram e que me patrocinaram as minhas viagens de pesquisa para escrever o Alfarrabista. A esses eu quero fazer esse agradecimento. Mas eu fiquei recluso durante pelo menos 11 anos, full time, na biblioteca, que eu dizia, no casarão da Gilberto Studat, que eu escrevi esse livro, Os Cantos de Outono, lá. Eu montei uma biblioteca em 92, modesta, mas com mais de 12 mil livros. E fiquei lendo e escrevendo, lendo e escrevendo, e viajava e pesquisava, mas estava buscando um personagem. Então foram 12 anos eu queria um personagem que fosse impactante, que dissesse algo contra o establishment, que tivesse uma mensagem que divergisse, vamos dizer assim, que fosse um nonsense, um contrassenso. Então encontrei o Lautréamont, o Conde de Lautréamont, que é um jovem que se matou aos 24 anos, muito precoce. Você lembra onde você encontrou esse personagem? Eu encontrei esse livro na Bélgica, amanhecendo um dia, eu tinha chegado, tinha escrito uma crônica no avião sobre o fuso horário de 8 horas, que eu saí à noite, saí de dia e cheguei de dia. Então aquela coisa do fuso horário, eu escrevi uma crônica. A minha mulher, eu tinha comprado um laptopzinho em Nova York, muito precário ainda, e abri a janela do apartamento e via ali embaixo, eu olhava aqui, via a Grand Place ali, olhava mais na frente, vi um hotel La Madeleine, e eu disse, foi por aqui que o Victor Hugo andava junto com a turma dele, e o Conde de Lautréamont veio aqui para fazer uma ruptura com a poesia francesa aqui na Bélgica. E foi por aqui, por essas ruas. Eu vou sair daqui a pouco, Rossana, vamos. E nós nem dormimos direito e já saímos. E naquela de tomar vinho, comer conquille Saint-Jacques e tal, acabei encontrando o Lautréamont, esse fantasma que fundou um dos movimentos do pensamento artístico mais importante da humanidade, que foi o surrealismo. Surrealismo, todos os grandes surrealistas se inspiraram nele, né? Breton, o Eluard, todos esse pintor Salvador Dalí, o que construiu aquelas catedrais lá na Espanha, Gaudí, todo esse movimento artístico derivado do surrealismo foi inspirado na obra do meu personagem. E o que havia do meu personagem era só crítica sobre a obra dele, mas nada sobre a pessoa dele. E foi essa aventura que eu empreendi de trazer para a literatura universal aquilo que mais provavelmente poderá ter sido o Lautréamont no século XIX. Foi o meu objetivo e isso me deu um trabalho tremendo. Pois mas foram 7 anos de pesquisa, né, Rui? Não, 3 de pesquisas e 4 de escrituras. Tá. O projeto durou 7 anos. Durou 7 anos o projeto todo. E como é que foi, assim, esse processo? Em que ponto você chegou e falou, não vou mais pesquisar, vou só escrever? Teve um momento que eu quis desistir, porque eu não encontrava o rastro. O que havia de concreto do meu personagem era uma certidão de nascimento que eu descobri lá na Catedral de Montevidéu. Teve um trabalho tremendo, eu passei uma semana convencendo, né? Ele é uruguaio.
convencendo lá a Cúria a me dar uma cópia, porque eu tinha que justificar qual era a conotação que eu ia dar para o meu projeto. Depois encontrei a certidão de óbito na prefeitura do Sena, lá em Paris. Encontrei 7 cartas que hoje pertencem a uma multinacional japonesa. Foi arrematada num leilão. E encontrei rastros de alguns familiares que moravam na Catalunha. Eu saí garimpando, mas eu também estava curtindo muito. Eu saía com a minha mulher, eu viajava, a gente ia pesquisar e curtia também. Não foi só essa perseguição suicida pelo personagem. A gente também estava precisando e estava aproveitando aquele momento glorioso da nossa vida. Podíamos viajar, e os filhos bem caminhados. Então foi importantíssimo. E foi assim que eu escrevi esse livro. Me divertindo também. E Rui, foi escrito, foi lançado e foi muito bem aceito, né? Foi. Teve essa receptividade incrível, foi indicado para o Jabuti, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras. Isso foi eu não esperava. Pois é, como é que... Te juro, eu confesso, eu estava escrevendo aqui, eu não saí daqui, eu fui para a Flip, em São Paulo, no interior, lá em Paraty. Isso. E estava na Flip olhando todos os autores, o ano que eu tinha lançado, um autor estreante do Ceará, deslocado totalmente. Pois é. Aí chego na Flip, olhando querendo entender como é que funcionava os primeiros passos da literatura, o jornal o Globo estoura uma notícia lá, Rui Câmara ganha o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Eu fiquei muito feliz. Eu só acreditei quando me mostraram o jornal. E na semana seguinte, sai na Folha de São Paulo, vencedor, primeiro finalista Jabuti, Rui Câmara, disputando com Chico, com outros autores. E foi muito bom, eu achei ótimo. Para mim foi, vamos dizer assim, o coroamento de um esforço realizado. Pois é, mas você consegue enxergar assim, como conseguiu essa visibilidade? Foi pela editora? A editora teve um bom trabalho de divulgação? Não teve uma boa divulgação o livro, porque todas as propostas de marketing que foram feitas, eu não atendi essas demandas. Então, o livro teve uma tiragem inicial muito modesta, foram 3.000 exemplares. É verdade que a editora Record, que foi importante demais a presença da Record, porque pela expressão nacional, pela distribuição, a Record tem muita força no mercado editorial. E eu consegui, sem nenhum esforço, ser publicado pela Record. Eu mandei o livro para lá, mandei para outras editoras também. Teve uma que me fez esperar 6 meses, não leu, devolveu dizendo que não se enquadrava nos padrões editoriais. E eu mando o livro para a minha editora Luciana Vilas Boas, que eu nem sequer conhecia ainda. Ela leu e um belo sábado ela me liga no final da tarde dizendo: acabei de ler seu livro, é um romance, nas palavras dela, maravilhoso, e eu vou me sentir muito orgulhosa de ser a sua editora. Se você aceita a proposta da Record, você será um autor da Record. Terça-feira nós vamos disponibilizar as passagens, hospedagens para você vir fazer a assinatura do contrato no jantar que você pode convidar todos os seus amigos. E meus parabéns pela sua obra. Eu fiquei feliz da vida, não esperava também por essa, né? E foi assim que o livro tenho aqui a satisfação de ter como apresentador da capa. Pois é. Uma orelha do Ivan Junqueira, meu querido amigo, grande poeta, um dos mais importantes poetas do Brasil. E na contracapa, o poeta Gerardo Melo Mourão, que meu queridíssimo, meu guru, que já se foi. Pois é, a gente está com um grupo aqui, ele está traduzindo em quantas línguas? Hoje o livro está traduzido em 6 línguas e publicado em 42 países. 42 países. Entrou agora recentemente a Noruega, a Finlândia. E aqui no Brasil está em qual edição? Não, no Brasil só tiragem. Tiragem. Deve ter vendido no Brasil 28.000 exemplares. No Brasil, que já é para... Não, é um sucesso editorial. Para um autor do Ceará já é um sucesso. É um sucesso editorial, com certeza. Pois é, vamos ver agora o que o ministro do Tribunal de Contas da União, Biratã Aguiar, falou sobre você. Ele não é uma figura que se abate, ele gosta de polemizar. E ao polemizar, ele mostra uma coerência,
ele se identifica com a coerência dos seus ideais, dos seus princípios. Ele não tergiversa, ele não se ajoelha diante das forças de poderosos. Ele talvez se estimule até a combater aqueles que no poder contrariam os mais elementares princípios de justiça social. Esse é Rui Câmara, que a verdade brota de sua boca como se fosse uma torrente d'água. E ele é conhecido exatamente por essa sua virtude, a verdade. Eu gostaria de te perguntar, Rui, sinceramente, na beleza da sua escrita, porque você é tão econômico na sua produção literária. Você tem muito a oferecer. E por que demora? Tá aí a pergunta do ministro. E assim, complementando aqui para os ouvintes, para os telespectadores, porque foi realmente o primeiro e único livro até agora que você lançou. Né? E já não sou mais um menino, Pois eu tenho que andar mais rápido Pois agora. é, o que acontece, Rui? Meu querido ministro Biratã Aguiar, posso lhe responder, Camila, com toda a honestidade. Eu lhe disse no princípio que eu não estava pensando em escrever só para publicar. Eu estava formando um conjunto de obras, né? E demorei muito tempo a consolidar uma obra para a gaveta. A ideia que eu passo para todos os meus amigos é que eu escrevo muito pouco, mas eu escrevo todo santo dia, como eu disse ali, até de ressaca eu escrevo. Então o que não tive foi a percepção da necessidade urgentíssima de publicar em grande quantidade. Queria consolidar uma posição nesse livro, ministro, respondendo a sua pergunta. Primeiro que esse livro percorresse, tivesse uma trajetória que eu posso dizer hoje iluminada, e qualquer outro projeto meu derivado na sequência teria, vamos dizer, chances de seguir por esse mesmo rastro. Então foi por isso que eu me demorei bastante a publicar, mas prometo agora em 2011 o Alfarrabista, um romance também com essa densidade, nesse mesmo, diria, um romance com responsabilidade literária, bem escrito. E acredito que daí por diante eu já cumpri a minha tarefa de querer dizer para os autores e para os acadêmicos que eu sou um escritor. Então, já, de fato, já o sou. Agora, vou escrever outros livros mais suaves, para o público mais jovem também, sem esse compromisso com essa vertente literária mais profissional. Então, esse aqui, o tema, você deixou a dica, é sobre judeus, né? o Alfarrabista é um livro sobre o mundo hebreu. É um livro que trata de um personagem criado também sem família, teve uma vida muito intensa no pós-guerra, foi um matador, foi um informante, foi um grande defensor do Estado de Israel e tem todas as virtudes e as não virtudes do povo hebreu, de um judeu não praticante. É um livro muito interessante, eu acredito que vocês vão apreciar esse livro. E aí o Rui vai voltar no Viva para lançar em primeira mão também, quando estiver prontinho. Com todo prazer. Com todo prazer, Camila. Legal. Pois a gente agora vai fazer mais um intervalo e na volta a gente vai falar de uma outra parte da vida do Rui Câmara, vivida com muita intensidade, a política. Volto já.